Oi pessoal, tudo bem? Continuando aí a nossa playlist de síndromes energéticas, eu trago uma leiturinha aí, um momento de reflexão com vocês, dos meus estudos. Tenho puxado muita coisa dos meus cadernos, estágios, cursos que eu fiz na China. Foram 16 anos de China, né? Então tem muito material pra caramba. Estou tentando acelerar um pouco a produção do que eu considero, né, fazendo uma curadoria desse material e produzindo vídeos, e-books, enfim. Uma parte disso está aqui gratuito e a outra parte no conteúdo premium, para quem é mais avançado, assuntos mais avançados. Assine aí R$256 atualmente, uma assinatura única, com todos os meus cursos, e-books, tudo aquilo que é mais avançado, e estou concentrando ali num único local, cursos com certificado inclusive, né? E nesse vídeo aqui, que eu considero um vídeo essencial, aquilo que eu considero essencial para o seu aprendizado, para a sua aprendizagem, né? Eu procuro colocar aqui no canal do YouTube assuntos mais técnicos, falando sobre moléstias, coisas mais específicas. Eu não gosto muito de colocar isso em conteúdo aberto, eu prefiro colocar em conteúdo fechado. Mas se você tiver alguma dúvida, sempre deixo o contato no final do vídeo, né? Ou você tem os meus contatos na descrição do vídeo, e você pode entrar em contato, porque eu também me proponho a fornecer, né, sem custo. Se você tiver uma dúvida sobre algum assunto específico, algum parente, algum paciente aí, não se preocupe com isso, a gente está aqui para ajudar, né, ao próximo. Aqui, o diagnóstico diferencial, que muitos alunos e profissionais se confundem, né, nessas situações que envolvem o tio do fígado e envolvem o estômago, madeira e terra. O diagnóstico diferencial é uma habilidade fundamental para estudantes de medicina tradicional chinesa, permitindo identificar padrões energéticos específicos e desenvolver tratamentos individualizados para os pacientes. Isso aí é a grande diferença, né? O diferencial da medicina chinesa. Dois padrões frequentemente encontrados na prática clínica, estou me enrolando aqui com a língua, são o tio do fígado rebelde invadindo o estômago e também a estagnação de tio do fígado invadindo o estômago. Ambos envolvem desequilíbrios no fígado e estômago, mas as suas causas, sintomas e características específicas são diferentes. Nesse texto aqui, a gente discute as principais diferenças entre esses padrões, enfatizando a importância da análise da língua e do pulso para evitar confusões e realizar um diagnóstico preciso. O primeiro padrão é a rebelião do tio do fígado invadindo o estômago, um ataque, né? O tio do fígado fica rebelde e ataca o estômago. Ocorre quando o movimento horizontal do tio do fígado ele é muito acentuado, né? Lembrando que o tio do fígado ele se movimenta em todas as direções. Ele sobe, né? Afeta o alto, ele desce, afeta a parte inferior do corpo e ele está ali no aquecedor médio. Então, normalmente o primeiro a sentir, né, a fúria do fígado, da rebelião do fígado, vai ser o que está mais próximo, né? São baço e estômago, até porque é elemento controlado, né? É o neto de madeira. Então, quando esse movimento horizontal é acentuado, ele interfere no movimento de descendência do estômago. O estômago faz o ti descer, causando sintomas como arrotos, soluços, membros fracos, irritabilidade e dor epigástrica. As causas comuns incluem estresse emocional, hábitos alimentares inadequados, como comer com pressa, comer preocupado, com raiva ou enquanto trabalha. Sintomas, foi comentado já, arrotos, membros fracos, irritabilidade, dor epigástrica. O pulso ele pode ser sentido como um pulso fraco ou em corda, indicando a diminuição da força vital e uma tensão excessiva do fígado por algum acontecimento emocional recente. Normalmente isso acontece assim, um dia depois, ou às vezes na hora assim, né, que a pessoa teve esse acontecimento, que passou muita raiva, e se ela já tem uma propensão, né, já tem uma fraqueza de estômago, uma pré-condição energética, isso vem muitas vezes na hora, né? A pessoa está ali num estresse e dá 24 horas a pessoa já está tendo dor epigástrica, arroto, soluço, é uma coisa muito incômoda. O pulso, como eu disse, né, existe uma tensão excessiva no fígado e uma diminuição da força vital. Então, uma deficiência de Ti, ao mesmo tempo, você também tem uma tensão excessiva,
nessa posição, principalmente a posição do fígado. A língua pode ser uma língua normal, né, ou apresentar um ligeiro avermelhamento ou inchaço nas laterais, né. É muito mais comum você sentir que uma das laterais, né, um lado da língua, ele está mais gordo, né, entre aspas, do que o outro. Isso nunca vai fechar um diagnóstico. Isso você vai ter que perguntar para o paciente: teve algum aborrecimento, né? Está tendo alguma coisa emocional aí? Às vezes o paciente ou a paciente já relata, né? Tive um aborrecimento muito grande essa semana com um filho, ou no trabalho, ou em outra situação. E aí você já fecha, né, com mais precisão que essa língua que está gorda, né, inchada de um lado só, ou mais vermelha, né, diferente, né, um ligeiro avermelhamento, é causada por um aborrecimento recente, uma questão emocional muito recente, que não deu tempo de alterar toda a língua. Se aquilo persiste por semanas, você vai começar a ter uma alteração sistêmica na língua inteira, né? E aí é uma síndrome mais grave. Não que essa síndrome não seja grave, né? Dependendo do paciente, do perfil do paciente, isso vai ser grave também. Mas a língua, nesse caso, não é aquela língua espetacular, né? Daquelas de livro, é uma língua meio que normal, né? Com algumas sutilezas, sugerindo um estado de calor leve ou uma ligeira, entre aspas, inflamação, né? Agora, o segundo padrão, que é uma estagnação de tecido do fígado, esse padrão há uma estagnação de tecido do fígado que invade o estômago, resultando com sintomas semelhantes, né? Arroto, mas aí tem boca seca e principalmente o que define, né, nesse caso, é um estado emocional depressivo, né? No primeiro caso, você tem uma raiva, um acontecimento emocional marcante, né, um aborrecimento, uma preocupação excessiva. Mas nesse segundo caso, na estagnação do tecido do fígado, ela está invadindo o estômago também, ela está influenciando o estômago, mas nesse caso é um paciente com um perfil bastante depressivo. A garganta seca, o refluxo é ácido, isso pode acontecer, né? Por quê? Porque são os sintomas de estômago, relacionados ao estômago. Refluxo, arroto, boca seca. A boca tem relação com baço também, né? Mas o que fecha mesmo é essa questão de um quadro depressivo. Muitas vezes é um paciente que tem depressão diagnosticada na medicina ocidental também, né? Geralmente o pulso é um pulso em corda, indicando uma tensão excessiva, uma estagnação de ti do fígado. E você vai ter no outro lado, né, no pulso de baço e estômago, um pulso mais fraco, indicando que existe uma propensão a uma invasão ali do tecido do fígado. O tecido do fígado ele está constantemente, diariamente, causando uma depressão, né, dando paulada no neto, né, um abuso no neto, né, batendo no neto ou na neta, né, e chega uma hora que esse neto não aguenta, né, vai ficar com uma depressão constante e a situação daquela estagnação do fígado vai começar a entrar, a invadir, né, a dominar e causar uma síndrome, né, onde baço e estômago eles entram numa depressão grande, né, uma deficiência. A língua apresenta um revestimento espesso nesse caso, ela é mais vermelha e sugere normalmente um acúmulo de umidade e calor. Nem sempre esse calor é evidente. Muitas vezes você olha a língua do paciente, ela parece uma gelatina nas bordas ali, ou até no meio, né? Parece uma gelatinazinha. Por quê? Porque muitas vezes esse calor ele vem em picos, né? Picos de raiva, né? E às vezes quando o paciente chega no consultório, ele já passou por aquele período, que é um período mais agudo, né? E não me refiro a um aborrecimento recente. Pode acontecer desse paciente que tem uma depressão também ter aborrecimentos, questões emocionais exacerbadas, que levem a pessoa a uma piora nesse quadro. Mas já é um paciente com quadro de depressão. É diferente. A língua apresenta um revestimento espesso, ou mais espesso, né? A saburra é uma língua com corpo mais avermelhado, sugerindo um acúmulo de umidade e a presença de calor associado à estagnação de tecido do fígado. Nem sempre essa língua vai estar tão vermelha, né? Mas na grande maioria dos casos ela vai estar sim com um revestimento espesso, pode ser um pouco mais amarelado, e as bordas da língua, né, relacionadas a fígado e vesícula biliar, podem estar mais avermelhadas, ou em muitos casos elas vão estar brilhantes, mas nem sempre vermelhas essas bordas, porque em muitos casos o paciente chega depois
de ter colocar entre aspas aqui o surto, né, de acesso de calor. Então ela chega numa condição que ele voltou, ou ela voltou a estar deprimida, com emoções reprimidas, com um estresse de longo prazo, com desequilíbrios alimentares, né? E ela está nessa condição, ou ele. E aí você não vai ver necessariamente a língua com as bordas vermelhas. Você não vai ver necessariamente a língua com corpo vermelho. Você vai ver uma língua com uma borda que parece uma gelatina ali, diferente a textura, né? Parece uma cicatriz, um queloide, né, na língua ali. Queloide é um pouco exagerado, mas sabe, o queloide tem aquele brilho, né? Uma textura diferente e mais liso, né? E isso é comum nesses pacientes, mas você olha assim e não está vermelho, né? Não é uma borda vermelha, é uma borda com uma textura diferente. Então isso pode indicar que o paciente já teve, né, ou tem com frequência esses excessos de calor, mas naquele momento da consulta que ele foi te procurar ou ela foi te procurar, isso não está se manifestando. Mas por conta dessa marca, essa diferença de textura, você tem um forte indicativo de que isso ocorre no paciente, esse calor, né, no fígado, e isso simplesmente por uma questão de tempo não está acontecendo naquele momento da consulta. Mas na grande maioria dos casos é uma língua que sugere acúmulo de umidade. Por quê? Porque no caso da deficiência de baço, que é causada por a avó batendo no neto, né, fígado toda hora agredindo constantemente, diariamente, uma pessoa com quadro de depressão há muitos anos, há muito tempo, né, um estresse prolongado, emoção reprimida, isso daí vai criando uma depressão diária no baço e no estômago. E baço fraco igual a aparecimento de umidade interna, né? Então vamos aqui a alguns casos clínicos que eu espero que ajudem a esclarecer um pouco mais. Caso que uma paciente fictícia, né, Maria, 38 anos, se queixa de episódios frequentes de arroto, soluço, dor epigástrica, e além disso relata sentir irritabilidade recente e recentemente relata sentir fraqueza nos membros superiores. Tem um emprego estressante, vive um período de intensa pressão no trabalho e ela relata comer muito rápido, frequentemente consome alimentos ultraprocessados, principalmente, isso é muito comum, que a pessoa começa a errar na alimentação quando ela mais precisa acertar, né? O ser humano é incrível, né? Você mais precisa ficar calmo, dormir bem, você começa a tomar tônico, Red Bull, café pra caramba, porque tá com muito trabalho e começa a comer tudo errado, né? Batatinha, alimento ultraprocessado, principalmente quando está ansiosa ou ansioso. A língua de Maria apresenta um ligeiro avermelhado nas laterais, enquanto o corpo da língua parece normal. O pulso é sentido como em corda e um pouco fraco. Com base nos sintomas e na língua e no pulso, ela é diagnosticada com uma rebelião invadindo o estômago, uma rebelião do tiro-fígado invadindo o estômago. O estresse emocional causou essa agitação no tiro-fígado que está perturbando o movimento de descendência do estômago, resultando em arroto, soluços, e dor epigástrica. Muitos pacientes já têm esse quadro, né, de gastrite, e aí chega no consultório que fala: minha gastrite piorou muito, estou com ansiedade, estresse no trabalho e minha gastrite está explodindo, né? Então você pode... São geralmente pacientes que vão trazer muitas indicações para você, porque o efeito do tratamento nesses casos mais agudos na acupuntura é muito pronunciado. Não esquecer da auriculoterapia, que é muito eficiente nesse padrão, é extremamente eficiente nesse tipo de padrão, né? Não, deixa anotado, né? É aurículo também, né? Pontos como Shenmen, rim, olho, ponto de estômago, fígado e pontos relacionados a baço também, né? E o ponto relacionado à área do epigástreo também, né? Faringe, laringe,
em relação a soluços, diafragma, são pontos, são dicas, né? Não use isso como um protocolo, por favor, não use. Faça um bom diagnóstico auricular, verifique se tem áreas mais sensíveis, faça a coisa direitinho, né? Não vai só na receitinha de bolo do Efraim, por favor, não seja acupunturista torcedor, né? Que vai, coloca a agulha e fica torcendo pro tio. Vai, tio, vai lá, o Efraim falou que vai dar tudo certo, então vamos lá. Não seja acupunturista torcedor, e sim, faça um diagnóstico legal. Isso aqui é uma complementação do curso que você está fazendo, que com certeza vai te trazer, muito mais ferramentas para a prática. Isso é apenas um complemento, tá bom? Não esqueça disso. Eu sempre insisto nos meus vídeos, desculpa ser chato, né? Mas não esqueça da auriculoterapia. O pulso em corda, ele indica tensão excessiva do fígado, enquanto o ligeiro avermelhado nas laterais já foi comentado, né? Um estado de calor associado a esse padrão. E para terminar, temos o caso clínico 2, que é um padrão de estagnação do tio do fígado invadindo o estômago. É o João, né? 45 anos, busca o tratamento por conta de uma boca seca persistente, refluxo frequente, e é um paciente que tem depressão, toma medicamentos ocidentais, né, da alopatia, tem um quadro diagnosticado de depressão. Isso já é uma grande ajuda, mas muitas vezes isso não acontece, né, do paciente chegar com um diagnóstico de depressão. Você vai percebendo, pode encaminhar esse paciente para um diagnóstico médico também, né, e fazer um time ali, né? Eu acho que já foi essa fase de um querer jogar contra o outro, puxar principalmente com redes sociais, né? Todo mundo se comunicando, você consegue fazer um time ali, de colegas, né? Um networking para indicar pacientes para nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas. Deixa isso para trás, de corporativismo, deixa para trás, aí indica para um médico, para alguém que você siga ali no Instagram, que seja seu colega aí de turma, e você só tem a ganhar o paciente, muito mais. Ele passou por uma fase difícil em sua vida profissional, o que levou a emoções reprimidas, né? Isso é muito comum, a pessoa ficar com algum tipo de sentimento guardado e não pode falar, né? Porque é em relação ao patrão, algum superior, né? Algum colega de trabalho, e vive um estresse prolongado por conta da exposição diária naquela situação. Você tem que ver aquela pessoa todo dia, tem que se relacionar com ela. Não é como um namoro, um casamento, que muitas vezes basta você... tudo tem com suas complexidades, né? Às vezes um casamento é muito mais difícil de você romper do que sair de um trabalho, né? Então, deixa eu colocar aqui de uma maneira um peso igual para todos, né? Mas é muito complicado às vezes a pessoa sair de um trabalho, porque toda a família pode estar dependendo daquilo e ela não tem muitas alternativas. E tem que ir lá naquele trabalho todo dia, né? É o chamado saco cheio, né? Com perdão da palavra. Também relata ter uma dieta pouco saudável. Muitas vezes isso acontece, começa a piorar quando a pessoa passa por essas fases ruins, né? A cabeça está ruim, a pessoa começa a se afogar muitas vezes em álcool, gordura, alimentos condimentados, mas muitas vezes isso já faz parte da rotina dela, né? De alimentação, como é o caso do João. Apresenta um revestimento espesso, mostrando a presença de umidade, né? Com tanto alimento gorduroso, é muito difícil só comendo uma pizza aí a cada 2 dias, né? É difícil você não ter uma língua com a saburra espessa, né? E ela é vermelha por conta dessas emoções reprimidas. Muitas vezes você vai ter um inchaço dessa língua nas laterais. No primeiro caso, é muito mais comum você ter esse inchaço em um dos lados da língua. É uma situação estranha, né? Mas muita gente me escreve falando: olha, Efraim, essa língua aqui está inchada de um lado só, né? É estranho, né? Mas aí eu pergunto, vai investigar se essa pessoa não teve recentemente algum problema emocional, né? Na grande maioria dos casos, bate, né? Teve um estresse aí, e às vezes você fala isso para o paciente, só de olhar a língua, uma coisa que a pessoa não relatou durante a anamnese. Você pergunta: teve um estresse, teve briga aí com alguém aí? E a pessoa acha que você é um mago, alguma pessoa com habilidades especiais. Nesse momento é que você tem que ser didático e não
mistificar a acupuntura, não vestir a camisa assim de um místico, de um guru, e explicar para a pessoa, dar uma aulinha ali, falar, isso está relacionado à medicina chinesa, não se impressiona não, porque é uma condição que está relacionada e altera mesmo essa parte da língua, né? Em vez de ficar, oh sim, eu sou o mago, o mestre Efraim, eu consigo enxergar na sua língua todos os problemas da sua vida e aumenta o preço da consulta. Não faça isso, por favor, não vá por aí não. Ele tem o pulso em corda, né, que é o pulso mais comum das pessoas com emoções reprimidas e estresse prolongado. É um pulso muito comum, eu diria que é o pulso número 1, né, infelizmente, né, na humanidade hoje, né, o pulso em corda. Vivemos uma epidemia de estagnação de Qi do fígado, uma epidemia, uma pandemia, né, de estagnação de Qi do fígado. Apesar de não ser uma moléstia contagiosa, né, apenas uma metáfora aqui. Com base nos sintomas, língua e pulso, ele é diagnosticado com esse padrão de estagnação, né? No caso não é uma rebelião, é estagnação, é uma coisa prolongada, uma depressão invadindo, né? Atrapalhando o estômago. A emoção reprimida e o estresse prolongado levaram à estagnação do Qi do fígado, que por sua vez está invadindo o estômago, resultando em sintomas como a boca seca, a depressão, o refluxo ácido, e outros sintomas relacionados ao estômago também. O pulso em corda indica a tensão e estagnação do Qi do fígado, enquanto uma língua vermelha, ou os laterais vermelhos, com um revestimento espesso, né, com uma sabor espessa, sugere o acúmulo de umidade. Essa umidade é uma umidade causada por uma deficiência de baço, de tanto sofrer agressão do fígado, já foi comentado, excesso de madeira atacando a terra. E o calor associado ao padrão. Nos casos clínicos apresentados, podemos ilustrar as diferenças entre os padrões de Qi rebelde invadindo o estômago e estagnação de Qi invadindo o estômago. No primeiro caso, Maria apresentava sintomas como arrotos, soluços, dor epigástrica, irritabilidade e um ligeiro avermelhamento nas laterais da língua indicou um estado de calor leve associado ao padrão, lembrando que nem sempre isso ocorre, né, nesses casos, esse ligeiro avermelhamento. Às vezes é uma mudança de textura em ambos os casos, na estagnação de Qi do fígado também, né, isso é importante ficar. Deixa anotado aí que eu não falei do caso do João. Em ambos os casos, o que você pode notar naquele momento da consulta, ou é um vermelhão assim, bem pronto, checkmate, né? Tá acontecendo aí a presença de um calor grande, ou uma mudança, um brilho, uma mudança na textura, uma coisa mais sutil. Normalmente isso ocorre quando o paciente chega cabisbaixo, bem para baixo, né? Com um padrão mais depressivo, né, do que com um padrão de estresse e raiva. Ele está ali naquela fase em que está tentando se conformar com alguma coisa, mas não está com aquela explosão de raiva. No segundo caso, né, o João apresentava sintomas de boca seca, tem a depressão, que não está no primeiro caso, não está, tem irritabilidade, né, mas não tem a depressão aqui no Qi do fígado rebelde, né, irritabilidade. Isso pode gerar, né, se esse quadro se manter durante muito tempo, isso pode gerar uma depressão também, né, mas não é o caso da aula, não é o caso desses quadros aqui, né. A grande diferença entre um e outro é que é a presença da depressão. Refluxo gástrico, a língua vermelha com revestimento espesso, isso também muitos pacientes tomam atenção, que muitos pacientes eles escovam a língua, né? A sabor da língua. Então pode ser que esse fator aí, mas normalmente fica um padrãozinho diferente ali, parece um tapete, né? E o paciente relata também, você pergunta, você sabe que tem a presença de alguma saburra ali, mas muitas vezes você não consegue ter com tanta clareza, né? A língua vermelha com esse revestimento indica um acúmulo de umidade, como eu falei, né, por conta do baço, que está deficiente. Esses casos, já comentei isso, né? Finalizar aqui, esses casos ilustram como o diagnóstico diferencial é essencial para identificar padrões energéticos específicos em cada paciente. Uma análise cuidadosa de sintomas, língua e pulso permite uma diferenciação precisa entre os padrões, levando aí a tratamentos individualizados e mais eficazes. É claro que existem pontos gerais, né, para você tratar, ou específicos para você tratar um arroto, né, ou
um refluxo, uma técnica específica, né? Mas se você quer resolver o problema do paciente, você tem que ir mais a fundo, e aí entra aí o intuito dessa playlist, que é desenvolver um pouco do raciocínio de vocês, esquecer um pouco a parte de treinamento, de tratamento, perdão, de pontinhos, a função dos pontos, mas o raciocínio que está por trás, né? Sutilezas como essas da questão da língua, que muitas vezes no livro aparece vermelha, né? E muitas vezes ela fala inchada dos dois lados, mas apareceu, o aluno me manda foto, né? Dezenas de fotos que eu já recebi com esse padrão, né? Eu tô inchado de um lado, olha que coisa estranha, Efraim, né? O que aconteceu aí, né? E muitas vezes são esses detalhes que eu procuro passar nessa playlist, né? E eu termino esse vídeo aqui para vocês. Dúvidas, por favor, coloquem nos comentários, né? E comentários também, se querem ver alguma outra coisa, se vocês gostaram desse modelo. E aqui faz parte de um e-book que eu estou escrevendo e resolvi compartilhar, achei interessante compartilhar, tem tudo a ver aí com essa playlist. Então espero que tenha sido útil e a gente continua o papo aí nos comentários, tá bom? E nas outras redes sociais, enfim. Bons estudos, vai dar tudo certo. Você vai se formar, vai pegar esse canudo aí de acupunturista, certificado, e espero poder estar ajudando aí. E se você já é formado, espero poder estar ajudando também. A gente se encontra por aí nas redes sociais e no próximo vídeo também. Grande abraço.